Hoje quero refletir sobre algo com você que pode mudar a sua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, a Bíblia vai dizer: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que o amam. É uma passagem de promessa e promessas muito lindas. Aquilo que o olho humano não viu, aquilo que o ouvido não ouviu. No nosso mundo, no nosso planeta, nós vemos coisas maravilhosas. Nós vemos coisas criadas pelo homem que são fantásticas. Mas nada disso se compara para que o Senhor tem preparado. Diante daquilo que o Senhor tem preparado, nada disso que qualquer homem na terra já viu, já ouviu, não chega aos pés daquilo que o Senhor tem preparado. Mas o Senhor tem preparado algo especial, mas não são para todos. Há uma condição nesse versículo, que é para os que o amam. E eu quero refletir com você e dar uma definição junto sobre o que é amar a Deus. João, no seu livro, ele vai nos dar uma direção sobre o que é amar a Deus. No capítulo 14, versículo 21, vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos. Antes de refletirmos nesse versículo, eu quero fazer uma pergunta a você. Você ama a Deus? Será que nós temos amado a Deus da maneira correta? Porque aqueles que amam o Senhor guardam os seus mandamentos. Amar a Deus está ligado diretamente à obediência. Não tem como eu dizer que amo a Deus e fazer tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus não vai ser a minha. Muitas vezes a vontade de Deus vai confrontar aquilo que o meu desejo quer, que a minha carne quer. Mas aquele que ama a Deus tem na sua mente que a vontade de Deus, os desejos de Deus são infinitamente maiores, são infinitamente melhores do que o que nós queremos, do que o que nós desejamos. E junto com essa pergunta, você ama a Deus? A outra que devemos fazer: temos guardado os mandamentos do Senhor? Temos obedecido aquilo que Deus tem nos mandado fazer? O versículo 23 vai dizer assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ei, se você ama a Deus, se você diz que o ama, eu quero que você por alguns instantes reveja o seu conceito, se você tem guardado realmente os mandamentos do Senhor. Se você tem obedecido a Ele. Se você não tem feito isso, é necessário que nos tempos que estamos vivendo, você comece o mais rápido possível a rever os seus conceitos sobre o que é amar a Deus. Sobre o que você tem feito para Deus. Que forma você tem demonstrado esse amor? Não existe um evangelho sem cruz. Não existe amar a Deus sem renúncia. Não existe eu dizer que amo a Deus se eu não renuncio os prazeres da minha carne, as minhas vontades para viver aquilo que o Senhor tem para mim. E eu quero deixar essa palavra para sua reflexão neste momento. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você tem guardado os mandamentos dele? Se você não tem feito isso, mais do que depressa, urgentemente, reveja os seus conceitos. O meu desejo é que você seja um amante da palavra e dos mandamentos do Senhor. Tenha sempre na sua mente que o Evangelho de Cristo vai exigir renúncia, vai exigir que nós tomemos a nossa cruz e o sigamos, mas que os pensamentos dele, a vontade dele, é bem maior do que a minha e do que a sua. Que você possa amar o Senhor com
com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Mas não somente da boca para fora, mas guardando no seu coração os mandamentos do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.